Pois é, conforme os dados apresentados pela repórter Beatriz Manfredini, então, o governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, justamente confirmou essa redução do ICMS sobre os combustíveis no estado de São Paulo. Então, quanto que o governo paulista cobrava sobre o litro do combustível, diesel, álcool e também gasolina? 25%. Com essa redução, atendendo, claro, a determinação da nova lei federal que foi sancionada pelo presidente da República, essa cobrança será de 18% sobre o litro do combustível. E aí, a nossa produção, inclusive, preparou uma arte aqui que mostra justamente qual é a estimativa do governo do estado de São Paulo de redução nas bombas. Então, uma redução de cerca de 48 centavos, o que pode culminar, por exemplo, no preço da gasolina em 66,97 centavos o litro, R$ 6,97. A gente vai aguardar e vai continuar monitorando para ver se exatamente esse valor chegará às bombas e quanto tempo isso vai demorar. Bem, como tratamos nos dois últimos destaques, então o governo de São Paulo anunciou hoje pela manhã um pronunciamento de Rodrigo Garcia, redução para 18% do ICMS que incide sobre a gasolina para baixar justamente os preços na cadeia produtiva. O objetivo é deixar o preço abaixo de R$ 6,50. Trouxemos essa informação há pouco. Então, para falar e repercutir um pouco dessa medida, a redução que pode atingir os revendedores de combustível, vamos conversar a partir de agora com o diretor executivo da Associação Brasileira de Revendedores de Combustíveis Independentes e Livres, Rodrigo Zingales, a quem eu agradeço demais pela participação. Seja muito bem-vindo, Rodrigo. Já emendo minha pergunta. São Paulo sai na frente dos demais estados, anuncia essa redução, seguindo, como eu disse, a determinação da nova lei federal. A incidência do imposto sobre os combustíveis irá cair, então, de 25 para 18. O governo estima que o valor do litro ficará aproximadamente 45 centavos mais em conta, mais barato. Essa redução, na sua avaliação, deve ser sentida de imediato para o consumidor? Boa tarde, Daniel. Boa tarde, telespectadores e ouvintes da PAN. Na realidade, Daniel, é importante a gente deixar claro para os nossos consumidores, ouvintes, telespectadores, que essa redução não deve ser imediata. E não deve ser imediata por duas razões principais. A primeira razão é que, na semana passada, houve o aumento dos preços da Petrobras, tanto da gasolina quanto do diesel. Esse preço médio citado, ele é um preço médio que deve ser calculado com base na média dos preços dos últimos 60 meses e é calculado também na média do preço de 15 dias atrás. Então, o aumento da semana passada não deve estar nesse cálculo, acredito eu. Então, esse é um primeiro fator que a gente precisa levar em consideração. O segundo fator que deve ser levado em consideração é que, no caso dos postos, os postos eles não são contribuintes diretos do ICMS. O que quer dizer isso? Quer dizer que o ICMS é pago pelos entes que estão atrás da cadeia, Petrobras e distribuidoras. Se as distribuidoras não repassarem para os postos essa redução esperada, os postos eles não conseguem repassar para o consumidor nesse percentual, né, ou nesses valores. Então, o que vai depender muito é de como as distribuidoras estarão agindo em termos de redução dos preços cobrados dos postos e quanto estarão, e consequentemente, quanto estarão vendendo para os postos. O que eu posso dizer é que, assim, os postos hoje, os preços altos têm prejudicado consideravelmente os postos, porque a maioria dos postos precisa de volume e esses preços altos têm gerado uma queda constante na demanda dos postos. Então, os postos têm, sim, interesse de baixar os preços, mas eles só conseguiriam baixar os preços se esses preços forem baixados pela Petrobras e pelas distribuidoras, o que, infelizmente, não tem acontecido nas mesmas proporções esperadas. Então, esse é um fenômeno que o governo federal também precisa ficar de olho do que está acontecendo com a Petrobras e também com as distribuidoras em relação aos preços. Pois é, agora, naturalmente vocês fazem estudos e projeções e entendem desse segmento como ninguém. Agora, pode acontecer de mesmo com essas reduções de impostos no âmbito estadual e também federal,
que o preço não caia na proporção que se espera, como você bem lembrou. Porque também existe o risco de fatores externos prejudicarem ainda mais todo esse planejamento por parte dos entes federativos e do governo federal. Afinal, uma guerra ainda está ocorrendo na Europa, não é? Exatamente. Vamos dar o exemplo do que aconteceu na semana passada, né? Petrobras anunciou um aumento de cerca de 5%, pouco mais de 5%, e de quase na gasolina e de quase 15% no diesel. No caso de São Paulo, a redução da alíquota do ICMS foi de 25% para 18%, ou seja, uma redução de 7 pontos percentuais. Se o diesel subiu 15 pontos percentuais, eu não consigo os postos não vão conseguir refletir a queda de 7 pontos percentuais, mas vão ter que aumentar o combustível porque recebeu um aumento do diesel. E no caso da gasolina, o aumento foi um pouco inferior aos 7 pontos percentuais, mas houve esse aumento. Então, no fringir das coisas, o que a gente vai precisar é saber qual vai ser a política de preço da Petrobras, quanto a Petrobras vai aumentar, quanto as distribuidoras vão aumentar e, consequentemente, repassar os aumentos da Petrobras, porque muitas vezes as distribuidoras repassam percentuais ou centavos acima daqueles da Petrobras, para a gente saber quanto os postos vão conseguir cobrar na bomba a gasolina e o diesel e também o etanol, né? É importante lembrar também que os tributos federais sobre diesel e gás de cozinha também já foram zerados e o Congresso aprovou, claro, zerar os impostos sobre gasolina e álcool. Isso pode ajudar a segurar a alta dos preços neste ano, medidas paliativas e pontuais. Agora, qual é a projeção para o ano que vem? Porque muitos especialistas e analistas entendem que os preços podem subir ainda mais com a retirada desses benefícios, né? Então, enquanto houver a política de preços da paridade internacional da Petrobras, o preço no nosso mercado, no mercado interno, vai depender e oscilar desse preço internacional. Então, a gente não sabe o que vai acontecer na guerra da Ucrânia, o que a OPEP estará fazendo em relação à restrição de oferta, significa aumentar ou diminuir a produção de petróleo e, consequentemente, a comercialização no mercado externo. Então, assim, hoje existe uma grande instabilidade e qualquer coisa que se falar hoje, provavelmente daqui a um mês ou daqui a 2 meses pode ser o oposto. Então, a gente precisa, para resolver o problema do preço no mercado doméstico hoje, imediatamente, a Petrobras precisa rever a política de paridade do preço internacional. E só assim a gente consegue ter o mínimo de confiabilidade de quanto será o preço no mercado doméstico daqui a um mês, daqui a 6 meses ou daqui a um ano. A redução do ICMS sobre combustíveis em destaque na entrevista com o Rodrigo Zingales. Ele é o diretor executivo da Associação Brasileira de Revendedores de Combustíveis Independentes, a quem eu agradeço demais pela participação. Volte mais vezes à Jovem Pan News e boa semana. Obrigado, Daniel. Um abraço a todos e bom trabalho para vocês.